O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Miqueias 6:8. Muito bom dia, você que está nos assistindo. Seja bem-vindo a mais um Manhã IPP ao vivo aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E hoje nós temos um assunto muito interessante e um convidado muito especial. Então, fica aí que daqui a pouco nós vamos falar sobre a importância do Antigo Testamento. Mas antes eu quero dar bom dia para o Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lídia. Bom dia a todo o pessoal de casa que nos acompanha. Mais um dia, graças a Deus. Aproveita essa manhã legal, já se inscreve aqui no canal, mas principalmente, interaja com a gente. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. E para a gente começar bem, eu tenho já uma dica, na verdade, te mostrar um negocinho, uma arte tão legal nos nossos stories que edificam, que a gente entra lá no Instagram e vê o que presta. O que não presta, você deixa de lado. Mas a gente indica para você páginas que são boas, legais, para você seguir, que tem, enfim, conteúdo bíblico, artes bonitas. E hoje a gente vai falar do Entendendo o Tom, que tem umas artes muito legais e sempre com base bíblica apurada. Então, aí ó, Provérbios, a gente vai falar hoje sobre o Antigo Testamento, já tem Provérbios 16, né? E falando, ó, é melhor o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Aí, ó, já está até na sua tela grandão aí o exemplo de quem está voltando do trabalho embaixo do sol, mas está feliz, e o outro exemplo de quem está em casa, bonitinho, mas tudo confortável, mas não está ganhando dinheiro conforme o correto. Então, que a gente possa usar isso aí hoje para sair de casa, ou não, você que está trabalhando de home office, trabalhar alegre, feliz, para o Senhor e usando a sua vocação, o que for, e independente do salário, do que for, ter noção de que é alegria trabalhar e que Deus está sustentando a gente. Então, esses stories aí, ó, essa artezinha, para você já ficar o dia inteiro, já começa o seu dia feliz. Vamos começar o dia feliz, bem contente e conversando aqui com a gente no chat. É verdade. Falando em conversar com a gente no chat, manda aí de onde você está falando, que a gente quer saber. Aqui em São Paulo está 23 graus, tá um tempo meio fechado, assim, querendo sair o sol, aí saiu um solzinho tímido assim, mas saiu. E conta como que tá aí, aonde você tá, e fala a cidade que você tá falando, de qualquer lugar do mundo, que a gente quer saber, e daqui a pouco a gente vai ler os comentários aqui. E já começando com muita interatividade, muita indicação de conteúdo relevante, gostei do Stories, Pedro. E agora nós vamos indicar então uma música que toca na Rádio Pinheiros, e ela chama Êxodo, que tem a ver com o nosso tema de hoje, né? Essa música é do Projeto Sola, e eu vou ler um trechinho enquanto você acompanha aí eles cantando. A música fala assim, um trechinho dela: o dia enfim chegou, o cordeiro foi cortado, ele vem para nos visitar. Na porta o sangue está, no crepúsculo da tarde ele vem para nos libertar. Todo escravo será livre, nenhum choro se ouvirá, toda fome saciada. Nossa voz ele ouviu, não há Deus como o nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é para sempre. Essa música aí chama Êxodo, do Projeto Sola, um trechinho para você ficar com vontade de baixar o aplicativo da Rádio Pinheiros aí no seu celular, que é gratuito, na Google Play ou na Apple Store, e a gente transmite todos os programas, inclusive está sendo transmitido ao vivo esse programa para quem não pode assistir vendo, pode escutar, assistir ouvindo, escutar, ouvindo. Tá junto com a gente, é o que tá importa. Junto com a gente, é o que importa, é verdade, muito bom. Para a gente já começar essa nossa conversa, queria agradecer o pessoal que está participando aqui. Ó, a Patrícia, que está com a gente todo dia, queridíssima, mandou bom dia, bendito Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, Efésios 1:3. A Irani
mandou pra gente: graça e paz, irmãos. Bom dia, Lídia. Bom dia, Pedro. Irmãos abençoados por Deus. Muito obrigado pelo carinho. Irani, que Deus abençoe o seu dia. Ela tá lá no Ceará falando que o clima tá bom. Não tem como não tá bom, né? Que legal. Um grande abraço. A Terezinha também, que tá sempre aqui com a gente, falou: bom dia, Pedro e Lídia, mais um tema interessante. Vamos aprender bastante hoje, Terezinha. Eu tô cheio de perguntas aqui para fazer. O pastor já tô engatilhado. E pode fazer sua pergunta, porque ele sabe muito. Então você pode fazer sua pergunta, que com certeza uma resposta tem. Aqui a Ruth Sobrinho colocou: bom dia, queridos, vocês são demais. Um abraço, Ruth. Mais uma vez, parabéns pelo seu aniversário, que foi essa semana. O Celso também está sempre com a gente. Bom dia, vamos juntos. Então, vamos juntos, falando da nossa enquete. Quero que vocês participem, falando qual que é o livro preferido de vocês do Antigo Testamento. Qual que é o livro que você mais gosta de ler? Qual é o livro que você mais meditou? Qual que você mais gosta? O que você costuma mais ler? Então, conta pra gente aí qual é o livro do Antigo Testamento. Outra gente faz o Novo Testamento, mas do Antigo Testamento, qual que é o livro que você mais tem um carinho especial? É isso aí. O Pedro falou que pode fazer pergunta porque o nosso convidado sabe muito, e é verdade, eu vou falar dele agora e já vou convidar ele para entrar. Quem nós vamos conversar hoje é o Jonathan Hack. Ele é professor do curso de Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutor em letras também no Mackenzie 2017, mestre em estudos teológicos, Calvin Theological Seminary em 2008, tradutor e autor de livros teológicos e pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Quero chamar nosso querido Jonathan Hack. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Lídia. Tudo bem? Que prazer recebê-lo novamente aqui. Muito obrigado desde já por aceitar nosso convite e dedicar seu tempo aqui conosco no Manhã IPP. Obrigado pelo convite também. Estamos aí à disposição. Que bênção! E o tema de hoje, muito bom, né? A importância do Antigo Testamento, né, pastor? E eu já gostaria de fazer uma primeira pergunta, de pedir para o senhor explicar o que é o Antigo Testamento e quais os livros que ele contém. Bom, Lídia, vou tentar responder de uma maneira mais simples e facilitada, né? Para que a gente não conhece todo mundo que está na audiência aí. Então, o Antigo Testamento é uma biblioteca que agrupa os livros sagrados de Israel, né? Os judeus usam o Antigo Testamento e tem um nome próprio para essa coleção, e os cristãos também usam essa coleção de livros, né? Os judeus, que são os antigos israelitas, né, os remanescentes, eles dividem em 3 partes: Torá, profetas e escritos. Mas os cristãos, né, e nós vamos falar aqui para os cristãos hoje, eles preferem agrupar os 39 livros do Antigo Testamento em 5 divisões, né? Então, na Bíblia protestante, nós podemos até usar os dedos da mão aí para lembrar dos grupos, né? A gente costuma ensinar isso na escola dominical, e talvez você tenha aprendido na sua igreja, né? Mas se você pegar a sua mão, você pode falar aqui, lembrar de 5, 12, 5, 5, 12. Né? Eu aprendi isso quando criança e não esqueci. A primeira divisão são os 5 livros da lei, os 5 livros de Moisés. Né? Essa geralmente as pessoas lembram: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa parte contém narrativas e mandamentos que contam a formação do povo de Deus desde a criação do mundo até a chegada na beira da entrada da Terra Prometida. Depois você tem a seção dos 12 livros, que são os livros históricos. Eles vão narrar a história da nação de Israel, desde a entrada na Terra Prometida com Josué, até o retorno do exílio na terra dos conquistadores babilônios, né? E você pode, como é uma seção muito grande, a gente pode subdividir até em 3 grupos. Os livros antes dos reis, Josué, Juízes e Ruth, os livros durante o período dos reis, que são os livros duplos de Samuel, Reis e Crônicas, e os livros depois dos reis, depois do exílio, que são Esdras, Neemias e Esther, né? Depois você tem a seção dos 5 livros, que são chamados de profetas maiores, 4 profetas volumosos, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e um livro menor, um complemento a Jeremias, que é o livro de Lamentações. Depois você tem os 12 menores. Essa seção aqui, geralmente,
é difícil, todo mundo esquece dos 12 nomes, né? Eu confesso. Se pedir para qualquer crente dizer o nome dos 12 profetas menores, eles já se embananam todos, né? Então, está aí um bom teste de conhecimento bíblico, você decorar esses nomes para você poder localizar rápido quando você precisa estudar um deles também, né? É Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, né? Você pode decorar de 4 em 4 ou de 3 em 3, fica mais fácil você agrupar. A última seção são dos livros poéticos, né? São aqueles livros que usam mais claramente a poesia. São 5 livros que revelam a vontade divina num tom mais poético. Então, é o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes, né? Então, esses são os livros do Antigo Testamento e é isso que nós, os cristãos, gostamos de estudar, né? Ou deveríamos gostar. Muito bom, muito clara a explicação, excelente. Muito legal. Eu não tinha visto na IBD esse esquema, agora eu vou ficar lembrando. Gostei demais, já peguei também. Só a musiquinha eu lembro. E, pastor, o nosso tema de hoje é a importância do Antigo Testamento. Então, eu queria te perguntar, você que tem um vasto conhecimento, estudou muito o Antigo Testamento, tem até o livro do pastor falando sobre o Antigo Testamento. Qual que é a importância do Antigo Testamento? Olha, Pedro, muitos cristãos têm dificuldade com essa parte da Bíblia, né? Porque ela é mais difícil de entender e, às vezes, até porque foram ensinados em suas igrejas que o Antigo Testamento já foi ultrapassado pelo Novo Testamento, né? Então, essa é uma atitude infeliz, é um ensino errado, né? Porque o Novo Testamento não substitui o Antigo de maneira nenhuma. Ele tem uma revelação progressiva e importante, né? Que é necessário a gente conhecer, certamente, para conhecer a obra e a vida de Jesus e o que ele fez por nós, mas com essa atitude, as pessoas que não estudam o Antigo Testamento, elas perdem quase 80% do conteúdo da Palavra de Deus, né? Então, se você quer conhecer a Deus mais profundamente, é necessário mergulhar nas páginas do Antigo Testamento, para absorver o que Deus revelou ali sobre ele mesmo, né? Se a gente fizer uma comparação, por exemplo, com um filme de suspense, o Novo Testamento corresponde àqueles 20 minutos finais em que a trama chega ao clímax e se resolve positivamente, geralmente, né? Mas se você não acompanhar o começo do filme, que às vezes é lento e é extenso, quando chega na parte da resolução, você não vai entender o que está acontecendo. Você tem uma ideia, mas você não sabe exatamente o que aconteceu. Você vai perder muitos dos detalhes importantes. E é isso que acontece com muitos cristãos que só leem o Novo Testamento, né? Porque não entendem direito todos os detalhes e toda a revelação final do suspense que o Novo Testamento traz. E isso acaba gerando, muitas vezes, um cristianismo distorcido e até uma compreensão errada de Deus, né? Não se entende o Deus bíblico, e sim o Deus que é fabricado aí pelas pessoas que conhecem pouco a Bíblia, né? Então é necessário estudarmos aí o Antigo Testamento, que é ele que vai nos dar essa cosmovisão bíblica, esse contexto, para nós entendermos quem foi Jesus e o que ele fez por nós. E muito bom, pastor. E falando em Jesus, fala pra gente como que Jesus, como que ele usava o Antigo Testamento? Bom, essa é outra coisa que eu acho que os cristãos também esquecem muito, né? Que na época de Jesus não tinha Novo Testamento ainda, né? Então Jesus e os apóstolos e todos os primeiros cristãos, eles só tinham uma Bíblia, o Antigo Testamento, né? Então, para conhecer a vontade de Deus, para estudar sobre a revelação de Deus e até para anunciar o Evangelho e quem Deus é para o mundo, eles usavam o Antigo Testamento, né? Jesus mesmo disse que não veio para revogar o que está lá no Antigo Testamento, mas para cumprir tudo que está escrito lá, né? Se você olhar a história que ele contou lá em Lucas 16, versículos 19 a 31, né, ele fala sobre o rico e o Lázaro, e o rico vai, então, para o mundo dos mortos e fica insistindo com Abraão, né, porque ele está lá no meio dos tormentos, e ele diz,
se eu puder voltar e avisar os meus irmãos que aqui o negócio está feio, né? Quem sabe eles vão se arrepender e vão se converter. E Abraão diz, não, ele já tem Moisés e os profetas, ele já tem o Antigo Testamento para poder compreender a vontade de Deus. Mesmo se o morto ressuscitar e for falar com eles, não vai acrescentar nada além daquilo que já está no Antigo Testamento. Né? Então, o que Jesus está ensinando com essa história? O Antigo Testamento já tem revelação suficiente para que o homem e a mulher busquem reconciliação com o seu Criador. Obviamente, o Novo Testamento esclarece mais esse assunto e nos dá uma revelação adicional daquilo que Deus já estava planejando e anunciando no Antigo Testamento. Mas o Evangelho já está presente no Antigo Testamento. Já é anunciado o plano de Deus de reconciliação. Né? E Jesus conhecia muito bem essa Bíblia, que era o Antigo Testamento. Ele usa muito, ele cita nas suas falas, ele faz alusões, ele combateu os fariseus e falou com os discípulos e falou com pessoas que o interpelaram, citando o Antigo Testamento. Então, se você não conhece o Antigo Testamento, você até perde isso que Jesus está falando também. Né? Eu queria terminar recomendando um livro, né? Eu gosto de recomendar livros. Boa. Esse livro aqui é muito interessante, ó, o livro do Philip Yancey, que foi bastante famoso, é um livro de 20 anos já, chama-se A Bíblia que Jesus Lia. Né? E ele vai falar um pouquinho sobre a importância do Antigo Testamento e vai falar depois em capítulos específicos sobre Jó, Deuteronômio, Salmos, Eclesiastes e os profetas em geral. Né? É um livro bem prático, não é um formato acadêmico, é um livro até assim mais devocional e muito legal para você conhecer um pouquinho essa Bíblia que Jesus lia, que é o Antigo Testamento. O que eu acho interessante é que os discípulos reconheciam que Cristo era Cristo por causa do Antigo Testamento. E eles reconheciam essas cenas, são maravilhosas de passear por essa história, né? E muitas passagens também, né, pastor? A gente acaba entendendo melhor com base no Antigo Testamento, né? Tem coisa que passa batida. Esse dia eu estava lendo lá na cura do leproso. Aí ele fala assim, vai lá com o sacerdote oferecer o sacrifício que é devido. Você passa batido. Aí você volta lá em Levíticos, tem toda já uma cerimônia, tal, não sei o que, um rito, né? E você acaba passando batido e se não pega para ler, né? Às vezes é bom também olhar as notinhas de rodapé e voltar, né? Quando estiver lendo novo, voltar, né, pastor? Exato. É bom fazer essa correlação, né? Saber o que o texto está citando e muitas Bíblias, né, têm essas notas de rodapé que você citou, que indicam o texto do Antigo Testamento, né, que faz uma referência lá, né? Pastor, o senhor falou sobre sobre todos os blocos, né, que tem no Antigo Testamento. Um que eu tenho certeza que a gente às vezes estuda muito errado é Salmos, né? Tem aquele esquema de deixar aberto na casa para proteger. Todo mundo já passou por algum lugar que tenha isso, né? Qual que é o jeito correto da gente ler os Salmos e como a gente pode usar Salmos como oração? É uma pergunta importante, Pedro, porque, como você falou, muitos crentes às vezes só conhecem no Antigo Testamento o livro de Salmos e às vezes ainda usam errado. Né? O livro de Salmos não é um talismã, não é um objeto mágico que espanta o espírito do mal. Né? Isso não tem lugar dentro do povo de Deus, não deveria ter lugar. Infelizmente, a gente vê que isso acontece mesmo entre os evangélicos. Né? Então, outros cristãos já acham que o livro de Salmos é apenas um conjunto de orações, de reações humanas à manifestação anterior de Deus, né? Que a palavra de Deus, mesmo ela está na Torá, no Pentateuco, e os Salmos são apenas orações que as pessoas fazem. A gente primeiro precisa lembrar que o livro de Salmos também é a palavra de Deus. E os Salmos têm que ser tomados como palavra de Deus. São reações humanas, sim, são orações. Mas o saltério está na Bíblia porque Deus está nos ensinando ali como orar. Né? Qual é a reação correta que devemos ter. Esses salmos são orações que Deus disse, está aprovado. É uma oração que tem o selo de Deus. Ele disse, pode colocar aí na minha palavra, na minha Bíblia, porque essas orações
eu entendo que foram aí inspiradas pelo Espírito Santo, como o Pedro vai falar depois, né? Então, é importante a gente estudar os Salmos e entender que tipo de orações Deus sancionou ou disse que estão aprovadas, né? E, às vezes, como as igrejas gostam muito dos salmos de vitória e de cânticos e de louvor, as pessoas ficam com a impressão que só tem louvor nos salmos, né? A gente, às vezes, chama de hinário de Israel, então parece que só tem hinos. Mas os hinos são apenas uma parte dos salmos, né? Na verdade, simplificando bastante, a gente pode dizer que os salmos são, na sua maioria, 3 tipos. São hinos, são agradecimentos e são lamentos. Então, os hinos, que a gente geralmente conhece mais, são esses louvores de exaltação a Deus, de exaltação ao Senhor por tudo que Ele é, né, por tudo que Ele fez na sua criação. E são salmos que a gente deve, sim, cantar em adoração na igreja, cantar nas festas, nos momentos de júbilo. Mas nós temos também aí os agradecimentos, que são salmos que são entoados depois que você alcança um livramento de algo que Deus fez para tirar você de uma aflição, né? Então, eles têm um tom um pouquinho mais brando e geralmente mais específico, relacionado com uma situação que você passou e agora você está agradecendo a Deus por aquilo que você já não sofre mais. Agora, um texto muito importante dos Salmos, e que é muito esquecido pelas igrejas, é a seção dos lamentos, né? Os Salmos de lamentos. O que são os lamentos? São orações angustiadas por livramento celestial. Quando você tem uma enfermidade, quando você tem inimigos que estão perseguindo você, quando você tem situações complicadas na sua vida, essa sessão de lamentos está nos ensinando que a vida do crente não é sempre feliz, não é isenta de problemas, como alguns grupos evangélicos às vezes fazem parecer, né? Então, é legítimo, é bíblico lançar todas as nossas ansiedades aos pés do Senhor. É isso que 1 Pedro 5,7 fala, né? Se você conhece esse versículo. Então, nós devemos abrir o nosso coração e sermos transparentes na presença de Deus. Não quer dizer que nós devemos ficar murmurando ou ficar abrindo os problemas e reclamando da vida para todo mundo. Mas o que o Salmo de Lamento nos ensina é que o crente não precisa ficar fingindo que está tudo bem na vida dele, que a sua vida é vitoriosa, que ele está sempre vivendo aquela vida na glória. Há tempo de júbilo e de exaltação, mas há o tempo de lamento, de dor e de se prostrar na presença de Deus, né, para pedir ajuda e clamar por vitória. Então, o que isso quer nos dizer? Que o livro de Salmos tem orações para cada situação que nós enfrentamos, né? O livro de Salmos nos ensina como devemos orar, como devemos buscar a Deus, tanto na alegria quanto na aflição. Por isso eu recomendo que você estude os Salmos, leia dia a dia, leia até na sequência do próprio Saltério, que você vai ver o seu coração transformado na presença do Senhor. E queria terminar também recomendando mais um livrinho. Acho que vai ser muito bom, mas esse é um livro muito bom. Eu dei até um curso sobre ele na igreja, porque achei um livro sensacional. É do Eugene Peterson. E o livro chama-se A Oração que Deus Ouve. Ele vai trabalhar o livro todo só sobre o livro de Salmos, né? Então, você pode procurar aí, da editora Palavra, eu não tenho certeza se ainda está sendo produzido, mas é um livro muito bom, que explica exatamente tudo isso que eu já falei, e muito devocional, vai fazer você amar cada vez mais os Salmos e querer entendê-los melhor. Muito bom, obrigado pelas dicas de livro, a gente ama, obrigada mesmo, bela dica. E alguém já disse uma vez que o cristianismo é a única religião que nada se desperdiça, né? Nem a dor, nem a tristeza, nem o sofrimento. É um Deus real, é um Deus vivo que entende nosso sofrimento e só Ele é capaz de cuidar, né, da gente. Um Deus real, um Deus vivo. Muito boa a resposta. E, pastor, eu gostaria de perguntar para o senhor também como que o
crente, o cristão, pode usar, aplicar o restante do Antigo Testamento, nós falamos em Salmos, né? Como ele pode aplicar o restante do Antigo Testamento na vida do crente hoje? É mais difícil, né, generalizar, mas se a gente lembrar lá do texto de Hebreus 5, versículo 12, o autor de Hebreus dá uma bronca nos crentes, né, porque ele fala que quando nós começamos a andar com Cristo, quando nós nos convertemos, ou quando nós assumimos o compromisso já, pelo menos aí, né, na pré-adolescência, adolescência, juventude, nós precisamos de leite espiritual. Né? Nós precisamos de alguém que mastigue o texto da Bíblia para que a gente possa entender melhor, porque é difícil você estar começando a entender tudo que está na Bíblia, mesmo no Novo Testamento. Né? Mas, como a gente vê naquela bronca do autor de Hebreus, nós não podemos ficar sempre no leite. Né? Nós precisamos aprender a engolir as coisas difíceis, nós precisamos estudar os textos que são mais difíceis. Então, no Antigo Testamento tem umas partes mais fáceis, as partes mais narrativas, mas tem muita parte difícil. Né? Os profetas são difíceis, algumas seções que tem muitas leis, às vezes até, né, alguns livros poéticos, como o livro de Eclesiastes ou Cantares, né? Tem toda uma série de complicações. Então, a gente tem que evitar alguns extremos. Por um lado, nós temos que cuidar para não fazer apenas uma leitura devocional, que está sempre lendo o texto, procurando uma promessa ou uma exortação prática. Deus pode falar conosco em cada texto, mas a gente tem que diferenciar, né, a nossa leitura devocional, quando você está pedindo que o Espírito Santo fale ao seu coração e traga respostas à oração por meio da palavra de Deus, de uma leitura um pouco mais acadêmica e que vai tentar entender mais o texto. Né? Nem todo texto traz uma aplicação imediata e fácil. Né? Às vezes você vai ler lá a seção Os Valentes de Davi, e você fica pensando, como é que eu vou aplicar isso na minha vida? Né? É mais difícil, você tem que tomar às vezes cuidado, pensar, né, pastor? tem que orientar, você tem que saber o que você vai fazer com essa lista de nomes aqui. Você pega uma genealogia, como é que você vai aplicar isso? Né? Isso já é difícil. Lá em Mateus 1 começa assim. Né? Como é que você aplica esses textos mais complicados? Então, se você fizer de qualquer jeito, você pode acabar distorcendo a mensagem bíblica, né? E ensinando para outras pessoas até coisas erradas. Então, é bom contar com a ajuda dos universitários, como dizem os programas de perguntas, né? Os estudiosos que já quebraram a cabeça, que estudaram, que escreveram livros, que podem tentar explicar um pouco mais. Né? Então, procure essa ajuda em livros, ou pastores, ou pessoas que estudaram mais, para você poder entender mais o texto. Agora, o outro extremo, né, que eu comentei, de um seria você fazer apenas a leitura devocional. O outro é você fazer apenas a leitura acadêmica. Porque daí você começa a conhecer muito sobre o Antigo Testamento, por exemplo, que é o nosso foco, mas você não faz mais a devocional, você fica com um texto árido, você perde o interesse na vida com Deus. Né? Então você tem que buscar o equilíbrio, você tem que estudar o contexto do Antigo Testamento, você tem que entender, como o Pedro mencionou, né, para você entender, às vezes, uma cura de Jesus, você vai precisar entender o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento e entender, né, livros complicados como o Levítico. Então você tem que entender o contexto histórico de Israel, como que eles viviam, como que eles adoravam a Deus, para você poder entender o Antigo Testamento e muitas vezes até o Novo mesmo. Né? Tem muitos comentários práticos hoje, graças a Deus, em português, várias editoras evangélicas boas, né? Cultura Cristã, Vida Nova, Fiel, a Editora Vida, cada editora principal aí tem um conjunto de comentários, alguns um pouco mais acadêmicos, mais exegéticos, outros mais práticos, né? E você vai ter que ir testando os livros para ver, porque tudo depende da sua caminhada de fé. Se você está no começo, pega um livro mais fácil, mais prático, né? Menor, mais magrinho, né? Tem uma série boa que a Vida Nova está lançando aí, do Tim Chester, né? De Êxodo para você, Juízes para você, são livros mais
resumidos e mais práticos, né? Agora, se você já está um pouco mais avançado na caminhada, você pode pegar um comentário do Antigo Testamento, da cultura cristã, que já geralmente tem umas 500 páginas, né? Então você vai aprofundar-se um pouco mais no livro. Se você tem dúvida do que escolher ou do qual comentário pegar, fica aqui uma dica prática. Visite uma biblioteca de seminário, uma biblioteca da igreja, né? Que você possa folhear os livros. Uma livraria ajuda também, mas é melhor se você puder folhear os livros e olhar ou pegar emprestado alguns para testar em casa, até você encontrar aqueles livros ou aquele tipo de comentário que ajuda você. Não adianta tentar engolir carne quando você está bebendo leite, mas também cuide para não ficar o resto da vida bebendo leite e nunca começar a mastigar. Essa dica. Excelente, muito bom. Muito legal. Pastor, o senhor falou aí sobre Levítico, né? Então os livros são bem difíceis, né? Como é que a gente encontra prazer na leitura tipo de Levítico, de Ezequiel? Como é que a gente consegue ter um entendimento melhor e ter prazer numa leitura de alguns livros que são considerados difíceis, que são difíceis, né? Olha, essa também é uma questão complicada, né? E, como eu comentei, tem livros difíceis tanto no Novo como no Antigo, né? No Novo Testamento, muitos crentes evitam ler as cartas gerais, né? Você vê quanto todo mundo lê Paulo, todo mundo lê os Evangelhos, mas as cartas gerais as pessoas desprezam, né? Todo mundo gosta do Apocalipse. Hebreus, por exemplo, é um livro difícil, ninguém entende a mensagem de Hebreus. Então, como é que vai entender Levítico, que é mais difícil ainda? Se você quer entender Levítico, você vai precisar ler acompanhado de um bom comentário bíblico para você, ou pelo menos uma boa Bíblia de estudo, como a Bíblia de Genebra, por exemplo, ou a Bíblia Shelley, Bíblias que têm boas notas explicativas no rodapé, para que você possa entender esses detalhes que o texto não revela. Se você, por exemplo, estudar bem Hebreus, no Novo Testamento, você vai ter mais facilidade de entender também muitas coisas do Levítico, né? do livro de Levítico, porque Hebreus está muito relacionado com o Levítico. É um sermão que o autor monta em cima de todo o sistema de sacrifícios, o sistema sacerdotal que é explicado lá no livro de Levítico, né? Então, você começa, óbvio, sugiro que você comece a sua leitura devocional, o seu hábito de ler a Bíblia, com livros mais fáceis, né? Muita gente começa tentando ler a Bíblia toda do começo ao fim. E daí, depois de Êxodo, já para, ali no capítulo 21, 22, quando começa a falar das leis, a pessoa já desiste. Chega em Levítico, ela não aguenta. Guarda a Bíblia na gaveta, vai pegar no ano que vem para tentar de novo, né? Então, nós temos que, às vezes, quebrar essa sequência. Então, leia vários outros livros mais fáceis e depois separe um tempo para estudar esses livros, como Levítico ou Ezequiel, com o auxílio de um comentário ou com um grupo de estudo bíblico na sua igreja que permita que você aprenda melhor o livro. Tenho certeza também que se você procurar aí nos canais da própria Igreja de Pinheiros e outros canais disponíveis, você vai encontrar muitas palestras, muitos estudos que explicam esses livros mais difíceis, né? No caso de Ezequiel, eu também sugiro, começa com um profeta menor, mais fácil, como Oséias ou Amós, depois, quem sabe, passa por um profeta maior, um pouquinho mais fácil que Isaías ou Jeremias, que ainda é mais fácil de ler. Ezequiel já tem um pouquinho mais de complexidade, exige um pouco mais de paciência, de estudo. Ele tem algumas visões ali no começo muito complexas, ele tem algumas experiências espirituais que são difíceis de a gente entender claramente, né? E mesmo com um bom comentário, algumas vezes você vai ficar perplexo, vai ficar com algumas dúvidas, porque nem todo comentário explica tudo, e não há resposta para tudo que você quer perguntar, né? Muitas você vai ter que anotar no caderninho para você perguntar diretamente para Deus quando você chegar lá, tá bom? Muito bom. Pastor, é muito bom lhe ouvir, muito bom mesmo. Sim. Louvado seja Deus por isso. Eu sei que nós temos perguntas aí
Mas antes, pastor, rapidinho antes, daqui a pouco a gente vai ler as perguntas, já aproveita e vai mandando aí que a hora é agora. Mas antes, pastor, eu queria perguntar uma coisa para o senhor, que eu sei que deve ser difícil, o senhor é muito estudioso, muito sábio, graças a Deus, louvado seja Deus por isso, mas eu queria perguntar qual é o livro do Antigo Testamento que o senhor mais gosta? Você bem falou mesmo, é uma resposta difícil porque a leitura da Bíblia é muito prazerosa. E quanto mais você estuda e mais você entende o que Deus está falando, dá vontade de mergulhar e ficar lendo a Bíblia, né? Mas quando você lê com compreensão, como eu falei. E dos livros da Bíblia, eu creio que um dos que eu mais leio e mais gosto é o livro de Gênesis, né? Porque, embora seja um livro de uma leitura até mais fácil, eu gosto de Gênesis porque é o livro que Deus começa a revelar o seu propósito eterno para a humanidade. Ele cria os seres humanos à sua imagem e também nos chama para sermos a sua imagem, né? É ali que nós aprendemos que a humanidade se rebelou contra o Criador e perdeu o lugar do paraíso, né? É ali que nós vemos que Deus já revela pela primeira vez a mensagem do Evangelho, né? Lá em Gênesis 3,15, ele começa a formar e a revelar o seu plano de redenção para a humanidade. Depois ele chama Abraão, começa a formar o povo de Deus. E então são várias coisas importantes que eu acho que fundamentam toda a leitura do Antigo Testamento e do Novo também, né? E o restante todo da Bíblia é o cumprimento das coisas que são iniciadas nesse livro. Outra coisa que eu gosto também no livro de Gênesis é que ali nós encontramos os primeiros heróis da fé, né? E a gente acaba percebendo, isso fica muito evidente na narrativa bíblica, por isso eu amo tanto os personagens bíblicos, porque eles são pessoas como nós. Eles não são super-heróis cheios de poderes, eles são pessoas frágeis, foram chamadas para um relacionamento com o Senhor. E eles falham mais do que acertam, eles creem num momento e no outro momento duvidam de Deus, eles enganam as pessoas, eles são enganados pelas pessoas, eles são imaturos e aos poucos eles vão sendo transformados por Deus, por aquilo que Deus faz na vida deles. Então é muito legal ler Gênesis e perceber essa maturidade que vai se formando, esse processo de amadurecimento, de santificação que Deus faz na vida dessas pessoas, né? É legal ver isso em todos os personagens da Bíblia, mas como você perguntou, né, a minha opção, eu gosto realmente do livro de Gênesis, do que ele revela ali. O pessoal colocou aqui também qual livro que mais gostam de ler, e, enfim. Queria mandar primeiro aqui um bom dia aqui para o Leonardo, que mandou muito bom dia, Pedro, Lídia, a todos. Fala de Piracicaba, grande terra. Piracicaba que eu adoro tanto. Aí, ó, você que é de Piracicaba já lembrou da música. Aqui a Estela Mares, que é de Guaxupé, também está aqui com a gente, sul de Minas. Guaxupé é a cidade da minha avó, um grande abraço, terra boa. A Ruth falou que também está aqui, ó. A Patrícia falou: difícil essa pergunta, são muitos, mas o livro que sempre me impacta do Velho Testamento é Neemias. Então, para a Patrícia, é Neemias. O Adriano Cardoso mandou um bom dia aqui para a gente, está sempre aqui com a gente também. Falou que Provérbios é o livro que ele tem mais lido e tem ajudado na formação do caráter dele. Mensalmente renova a leitura, fixando na mente e no coração os princípios e valores. A Letícia falou: aproveitando aqui para dizer que gosto muito das exposições de um dos melhores professores e mentores que eu já tive na vida, a Ale, que trabalha aqui com a gente, que teve aulas com o pastor Jonathan, todo mundo que já teve aula também, o Samuel que também teve aula com ele, todo mundo gosta muito, aprende demais. O Leonardo falou: eu gosto do Antigo Testamento, livros sagrados que revelam a história do povo de Deus. O Adriano colocou aqui, ó: Deus é perfeito ao reunir o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo relata a história do seu povo, as histórias inspiradoras que nos ajudam a fortalecer a nossa fé e nos desafiam a avançar com confiança em meio às lutas. E a Lise falou que o preferido dela é Salmos. E a Débora falou que chegou agora, está começando a entender um pouco melhor. Débora, depois você entra lá, vê o programa na íntegra que vai estar lá. E o Leonardo falou: o livro de Gênesis é excelente. Tem uma pergunta aqui que eu queria fazer, pastor, da Terezinha, que falou: ó,
Porque, pastor, por que as pessoas têm a impressão de um Deus no Antigo Testamento e outro Deus no Novo Testamento? Todo mundo acho que já escutou um pouco disso e pode estar até passando pela cabeça de muita gente também. Às vezes você acaba lendo e fala, não, peraí, é o mesmo Deus. Por que tem essa impressão, pastor? Essa é uma impressão que foi fortalecida, né, a partir principalmente aí do século XX, pelo que a gente chama de movimento dispensacionalista, né? É um movimento muito presente no meio pentecostal e que faz uma divisão muito grande entre o Antigo e o Novo Testamento. Enfatiza muito essa diferença de que o Antigo Testamento fala mais de lei e fala mais de um Deus severo, né? E no Novo Testamento você tem aí um Deus mais gracioso, que se revela em Jesus, que ama todo mundo, quer salvar todo mundo, e Jesus manda você dar outra face para as pessoas, né? Então, quando você chega no Antigo Testamento e vê Deus mandando matar homens, mulheres e crianças, e algumas vezes até os animais, né? Ele manda passar tudo a espada, você fica horrorizado, você diz, como assim? Como esse Deus pode ser tão violento, né? E algumas pessoas acabam achando, então, que são dois deuses diferentes, o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, né? Então, nós, obviamente, seguimos aqui a linha reformada, que entendemos que é mais bíblica e que enfatiza a unidade entre os dois testamentos, mostrando que é o mesmo Deus que está no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Deus se revela de uma maneira mais soberana, mais até agressiva e mais santa, mais justa no Antigo Testamento. Ele se revela de uma maneira um pouco mais graciosa no Novo Testamento, pela obra de Jesus, mas nós temos que lembrar que a graça e a misericórdia de Deus estão presentes de uma maneira muito forte no Antigo Testamento. Há mais referências à graça e misericórdia de Deus no Antigo Testamento do que no Novo, né? E no Novo Testamento você também tem uma porção de leis que Jesus passa, que Paulo passa. Tente identificar quantos imperativos, quantas ordens tem no Novo Testamento, né? E você vai ver que tem muitas leis que nós precisamos seguir, né? Nós não somos livres. A graça do Novo Testamento não nos libertou para fazermos o que quisermos. Paulo diz que nós somos escravos da justiça, nós somos sujeitos à lei de Cristo, né? Então, se você perceber, Jesus não foi esse ser passivo que algumas pessoas aí acabam pintando. Ele enfrentou os fariseus e alguns de seus seguidores com ferocidade até, com muita inteligência, com sagacidade, com respostas duras, né? Teve uma ocasião que ele virou as mesas dos negociantes lá no templo. E se você ler o Apocalipse 19, a partir do versículo 11, você vai ver ali que Jesus volta no cavalo branco para pisar o lagar da sua ira, né? A ira do Cordeiro se revela. Se você ler lá Apocalipse 14, 20, você vai ver que quando o Cordeiro manifesta essa ira e pisa no seu lagar das uvas, que ele esmaga essas uvas, o sangue, né, que é o simbolismo aí do suco da uva, o sangue sobe até as rédeas dos cavalos, ou seja, vai ter uma mortandade, aí, um morticínio. E quem vai fazer isso é o doce Jesus. Ele vai vir como um cavaleiro com a espada para matar os inimigos de Deus, né? Então, quando você começa a ler com entendimento, tanto o Antigo quanto o Novo, você vai perceber claramente que é o mesmo Deus. Deus, o Deus Javé do Antigo Testamento, é o Deus triuno revelado no Novo como Pai, Filho e Espírito Santo. Não é um outro Deus diferente, né? Não existe apenas o Deus Pai no Antigo Testamento e no Novo apenas o Deus Filho. É o mesmo Deus triuno em três pessoas, e por isso que a gente precisa do Antigo Testamento, para poder compreender que Deus não é apenas aquilo que foi revelado parcialmente em Jesus, porque Jesus não terminou sua revelação ainda, né? Ele disse lá em João 3 que agora, naquele momento do seu ministério, ele veio para salvar, não para julgar. Mas ele fala nos
sermão profético de Mateus 24 e outros textos, que ele vai voltar para o julgamento. O Filho do Homem vai voltar e essa ira vai ser violenta, né? Ele vai julgar toda a humanidade, né? Então, a gente tem que ler o Antigo Testamento. Talvez a gente vá ficar chocado com o Deus que está lá, mas a gente tem que lembrar que Deus não é o Papai Noel, né? Deus não é um velhinho bonzinho que está sempre disposto a perdoar e passar a mão. Algumas igrejas pintam esse quadro errado, alguns cristãos pensam em Deus de uma maneira errada. Então, quando você começa a ler o Antigo Testamento, você começa a perceber que Deus tem caráter, né? Deus é feroz, né? Tem uma cena muito famosa, muito falada das Crônicas de Nárnia, do Lewis, em que a Lúcia vai chegar perto do Aslan, que é o leão que representa Jesus, e ela pergunta para o castor se ele é um leão manso, né? Se ele é tranquilo de chegar perto. E o castor disse, olha, ele é muito feroz, né? Mas você pode confiar nele, né? Então, nosso Deus é um Deus feroz e poderoso, mas ele nos abraça como filhos. Jesus nos dá um livre acesso à presença desse Deus poderoso. Por isso, nós não precisamos temer. Quem tem que ter medo de Deus são os inimigos de Deus, porque eles vão se acertar no final com ele. Que excelência, pastor, essa resposta. Muito bom. A gente sabe que Deus levanta algumas pessoas como mestres e nós nos sentimos muito honrados em poder contar com as suas respostas, com a sua participação no programa e, mais do que isso, pastor, poder divulgar para os 4 cantos do mundo com tanta clareza, fidelidade e principalmente amor e temor às Escrituras, pastor. É muito gratificante, assim, muito... Eu digo até que chega a sentir um temor da clareza que Deus escolhe nos revelar, se revelar para nós, escolhendo mestres como você, assim, que toda honra seja para o Senhor Jesus, mas é uma gratidão muito grande de esclarecer aquilo, a importância da Bíblia, a importância do Antigo Testamento e como a gente precisa buscar isso tão profundamente para a nossa vida fazer sentido e ter o privilégio de fazer parte do avanço do reino, né? Que a história continua acontecendo, fazemos parte dessa história e vamos fazer, né, eternamente. Quero agradecer, né? Acho que o Pedro quer falar alguma coisa também, mas quero agradecer muito a sua participação. Se tiver mais um livro, agradecemos, se quiser indicar mais algum. E agradecer a sua participação e pedir para o senhor deixar uma mensagem final com muito carinho aí para as pessoas que estão assistindo ou que vão assistir futuramente. Por favor, pastor. Bom, acho que eu enfatizei bastante, né? E acho que esse é o nosso tema hoje, a importância de estudar o Antigo Testamento. Quando eu era jovem, eu já gostava muito de estudar a Bíblia, e eu estudava muito mais do Novo Testamento, porque eu achava o Antigo Testamento difícil, muito difícil de aplicar na vida diária. Eu sei que é assim que muita gente se sente, né? Mas à medida que eu fui estudando, que eu fui crescendo na fé, e eu tive a oportunidade de me aprofundar no Antigo Testamento, e eu descobri verdades incríveis ali reveladas, né? Essa questão, por exemplo, dos lamentos, que eu citei lá nos Salmos, você não vai encontrar de uma maneira tão clara no Novo Testamento. Você precisa ler o Antigo Testamento para descobrir que Deus quer ouvir a sua angústia e Deus nos ensina, inclusive, a expressarmos a nossa angústia da maneira correta. O livro de Provérbios, que foi citado, né, por alguém aí da audiência, está cheio de conselhos financeiros. O Novo Testamento não fala muito sobre esse assunto, mas o livro de Provérbios tem muita coisa a nos ensinar sobre como administrar o nosso dinheiro e os nossos recursos. Então tem muita coisa legal e importante que você só vai aprender se você estudar o Antigo Testamento. Então, fica a minha mensagem aqui, que se você não entende ainda o Antigo Testamento, não desista, né? Vá lendo a Bíblia nas partes que você entende e busque, quando tiver oportunidade, o auxílio de outras pessoas que entendem mais, que possam ensinar você. Consulte bons comentários, seja de biblioteca ou compre, né, para que você possa estudar. E, aos poucos, o Espírito Santo vai iluminar o seu entendimento, vai abrir os seus olhos para você entender o que você está lendo.
né? Não desista de ler a Bíblia e lembre-se que o que Deus vai cobrar de você é que você aplique o que você já entendeu. O Espírito Santo vai falar com você à medida que você lê a Bíblia. E a sua obrigação é aplicar na sua vida diária isso que o Espírito Santo está falando para você, iluminando o seu coração. Aquilo que você não entendeu, vai ter um outro momento que Deus vai permitir que você volte àquele texto e que você entenda melhor, né? Mas não deixe que o desentendimento desanime seu coração e crie dúvidas na sua fé, né? Fique firme, porque Deus ama você, Deus quer se revelar a você através da palavra de Deus, e em especial através do Antigo Testamento. É isso aí. Deus nos abençoe. Fenomenal, muito Muito bom. legal. Benção, mais uma vez, obrigado, pastor, pela disponibilidade. E que venham outros. Se o senhor topar, a gente chama aqui sempre. Aí, estamos à disposição. Obrigado mais uma vez pelo convite, então. Deus abençoe a todos aí. Amém, pastor. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Muito bom, gente. E agora, mais uma dica de leitura, que aqui é cheio de dica, de conteúdo relevante para a sua vida. Fenomenal, né? Eu gostei demais. Fala aí se você gostou nos comentários também. Reverendo Jonathan Hack é uma bênção no nosso caminho. Olha só, dica de leitura. Então, o livro que a gente escolheu para indicar para você é o livro O Antigo Testamento, do Alec Motyer. O autor trabalha com o Antigo Testamento de várias formas. A mensagem, a vontade de Deus, as leis, a relação com o Novo Testamento, o caminho de Jesus através da narrativa e das grandes histórias. Também a interpretação do texto e a questão da salvação. E também a aplicação dos ensinamentos, a poesia hebraica e sua sabedoria, em um estudo que procura aprofundar a compreensão do texto judaico e sanar muitas dúvidas sobre o seu conteúdo. Fica aqui a dica de livro do Manhã IPP, do IPP-TV, para você hoje, o Antigo Testamento de Alec Motyer. Muito bom, muito conteúdo bom, né? Ótima dica. Ótima dica de leitura, mas hoje é para você ler. Até já foi uma palavra para mim, ler mais, estudar mais, aprender. E para você ficar ligadinho no seu dia, para você estar por dentro de tudo que está acontecendo, nós temos o nosso queridíssimo Dá um Google, que a gente vê o que está em tendência, o que o pessoal está repetindo, o que está sendo mais buscado, o que está em alta no Google de ontem para hoje, e a gente traz aqui para vocês. Então, mas antes de tudo, quero pedir para que passe a melhor vinheta já produzida, por favor. Fechou o nosso Dá um Google para você já chegar informado e ter algum assunto para conversar, tanto no seu trabalho ou na sua casa. Você sabia disso aqui? Então você sabia que está todo mundo procurando sobre traduzir? Traduzir é uma das palavras mais procuradas de ontem para hoje. Por que está todo mundo querendo traduzir? Não dá para saber ao certo se o pessoal quer levar alguma frase de algum outro idioma ou quer saber sobre tradução mesmo de algum conteúdo, seja visual, seja em texto. Mas o que está sendo muito noticiado é o preço de tradução. Você sabia disso? O pessoal procurou, então estão colocando bastante notícia sobre o preço de tradução. Pode ser tanto por palavra, tanto por hora, e aí você já fica um pouquinho mais informado. Você que quer aprender algum outro idioma também, coloque, e deve ter procurado traduzir no Google. Eu digo para vocês que uma coisa boa também é você entrar aqui no canal da igreja, que os cultos estão com legendas em inglês agora. Então você pode escutar o pastor Arival falando e a legendinha em inglês, aí você já vai treinando, já vai lendo, vendo quais são as palavras. E, além disso, que isso sirva para que a tradução, né, sirva para que mais pessoas alcancem a palavra de Deus e que isso seja proclamado para todos os cantos. Então, entre as coisas mais procuradas, você vai traduzir, que a gente use isso para o reino de Deus. Além disso, mais pesquisados, o Pix, PIX, que é isso? Não sei se você ouviu falar. E eu mesmo busquei para entender depois que eu vi como que estava no Dá um Google. É um sistema brasileiro, é um novo sistema, né, brasileiro agora de pagamentos instantâneos que vai substituir, provavelmente no futuro, o DOC e o TED. Então vai ter DOC, TED e Pix.
que é esse Pix? Ele tem um regulamento todo aprovado pelo Banco Central e vai ser 24 horas. Vai ser tipo um DOC e um TED, só que vai ser 24 horas e vai ser integrado, não precisa baixar nenhum aplicativo não. Ele já vai integrado nos aplicativos de bancos, instituições financeiras, nas fintechs também. E a chave não vai precisar ser, por exemplo, sua agência e conta. Pode ser seu CPF, ou seu e-mail, ou CNPJ, enfim. É toda aquela facilidade online vindo agora para um campo mais abrangente. É claro que está tendo toda essa questão tecnológica para ver da segurança, está tendo todo um estudo, enfim, para que não haja nenhuma brecha, né, para que o pessoal faça um golpe. Já tem gente querendo fazer golpe, e isso foi muito noticiado também, mas esperamos ter tudo certo para facilitar, né, a vida, principalmente também de alguns comércios pequenos, que às vezes, preciso passar cartão, não, então faz uma transferência aqui no Pix rapidinho e já cai na mesma hora, e isso vai ser muito bom. Então, tomara que dê certo. Além disso, o Google está recheado. O pessoal pesquisou bastante esses dias, essa semana, sobre ar-condicionado. Sim, talvez você tenha procurado também. O calor dessa casa devia estar insuportável, meu. Não vou comprar ar-condicionado, não aguento mais, não vou gastar dinheiro. Então, isso estava lá no Google, todo mundo procurando para saber sobre ar-condicionado. Agora deu uma amenizada na temperatura, né? O pessoal está mandando aqui. Depende, né? A gente recebeu do pessoal falando que aqui no Ceará está muito quente e tal, não sei o quê. Então, você que pesquisou ar-condicionado veio diretamente no nosso Google. E, por fim, o que está sendo muito pesado também essa semana, começou a sair algumas discussões na internet sobre o Roacutan. Sabe aquele remédio que você toma para cá? Eu estou precisando, estou cheio de espinha para tirar as espinhas. E essa discussão, né, da autoestima, o pessoal, limpou minha pele, está ótimo, só que ao mesmo tempo também mexe com o emocional das pessoas. Então ficou nessa discussão, meu rosto tá lisinho, mas eu tô muito bravo, não sei. O pessoal falando sobre isso gerou muita discussão na internet e veio parar no nosso Dá um Google. Assuntos para você já ter o que falar hoje. Muito bom, é sempre gostoso dar um Google, né? Saber que o pessoal está pesquisando, bom demais, a gente fica informado. É isso aí, falar em informação, notícias para você. Um tubarão é fotografado em ondas de praia em Fernando de Noronha. Olha a foto aí, está aparecendo na sua tela. Um tubarão da espécie limão foi fotografado em pleno tubo na praia de Cacimba do Padre, em Fernando de Noronha, no domingo, dia 27. E especialista em tubarões, o engenheiro de pesca Léo Veras, avaliou as imagens. As fotos são lindas e retratam o momento em que o tubarão administra o cardume de sardinhas, uma espécie de patrulha. O objetivo dele é evitar que as sardinhas se afastem da praia. E no final da tarde, inicia a alimentação, devorando as sardinhas, declarou Veras. Ainda, de acordo com o Léo, os tubarões não surfam as ondas, como fazem os golfinhos. Eles permanecem na região até poucos segundos antes de a onda quebrar. Olha só que interessante. Essa matéria foi publicada no site g1.globo.com. É algo que realmente chama a nossa atenção, né? Imagina você estar no mar numa hora dessa. Que loucura! E outra notícia interessante, mudando de assunto, mas importante e pode ajudar muita gente, o governo de São Paulo realiza um mutirão de emprego com 10 mil vagas e pela primeira vez a edição será online. Olha só, você pode fazer de onde você estiver. Aqueles que não puderem fazer a inscrição pela internet poderão ir a postos de atendimento do trabalho. As vagas que foram abertas a partir de anteontem, segunda-feira, dia 28, ficam com as inscrições abertas até o dia 2 de outubro. Já vai acabar rapidinho, gente. E serão para funções como técnicos de venda, operadores de telemarketing, estoquistas, entre outras profissões, outras funções. O trabalhador ele poderá cadastrar o seu currículo digitalmente com a possibilidade de fazer cursos profissionalizantes. Olha que legal! E para participar do mutirão, basta acessar o site, o link vagacerta.sp.gov.br/mutirão. Aqueles que não puderem fazer a inscrição pela internet poderão ir a postos de atendimento do trabalho, como já tinha falado, só para relembrar. E Patrícia Ellen,
secretária de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, durante a coletiva de imprensa da gestão estadual, afirmou que esse mutirão é o maior da história do estado e do país. Havíamos nos comprometido a essa parceria com a UGT, União Geral dos Trabalhadores, para lançar um mutirão com 5.000 vagas e conseguimos dobrar este número. Após o encerramento das inscrições, as empresas entrarão em contato com os candidatos para o processo de recrutamento. O mutirão finaliza em 9 de outubro, quando se inicia o processo de contratações. Olha aí, fica a dica para você. A fonte dessas informações é o site noticiasr7.com. E agora, finalizando as notícias, vamos falar de quem está de aniversário hoje. Vamos lá aos aniversariantes do dia. Feliz aniversário para Elizabeth Penha Sanaiotti, para o Francimar da Cruz Santos, para Isabela Sgai Cunha, para Lívia Silvia Fernandes e para Mariângela Gaspar. Feliz aniversário, que Deus abençoe muito você. Também você que não foi falado aqui, mas que está de aniversário hoje, que está nos assistindo, receba o nosso abraço com carinho, nosso desejo que Deus te abençoe muito, que seja um dia alegre, feliz, comemorando, agradecendo ao Senhor, consagrando Ele esse ano que está começando, agradecendo pelo que passou e que venham muitos anos para a glória de Deus. Feliz aniversário, com muito carinho, do Manhã EPP para você. E chegamos ao final, né, Pedro? É isso, ficamos por aqui. Voltamos amanhã, se Deus quiser, falando com o pastor Nilson, queridíssimo demais, sobre ideologias. E aí, você quer uma para viver? Tô brincando. Mas vem aqui conversar com a gente amanhã. E a nossa programação não para, né? Hoje tem Diário de Eva, um programa querido tanto pelas mulheres, mas tem bastante cara que assiste também. É verdade. Então fica ligadinho, porque tem assuntos bem legais e são levados a fundo, né? É verdade, lembrando que tem o Sempre Juntos também, um programa, né, ao vivo à tarde com a Tainá Félix e programação que não para. Fica aí que tem mais programação para você e até amanhã. Obrigado pela sua companhia maravilhosa nessa manhã de quarta-feira. Fiquem com Deus.